Muitas práticas são feitas em gramados que prejudicam mais do que ajudam o desenvolvimento do gramado. Iremos falar aqui algumas delas para que a pessoa, pode ser mito, pode ser, muitas pessoas acreditam que fazendo aquilo irá ajudar, outras pessoas, dependendo do manejo que dá, nunca faz, que é a questão, por exemplo, de adubo, aí resolve pôr uma quantidade muito grande de adubo de uma vez só. Então, várias coisas, vários fatores, em vez de colaborar com a melhoria do gramado, mais atrapalham do que ajudam. Então, vamos falar de algumas delas e alguns pequenos pontos que mostram que isso mais atrapalha do que ajuda. Então, primeira coisa, colocar terra sobre o gramado. Então, essa é uma prática usada de norte a sul do Brasil, que normalmente não tem ganho nenhum e muitas vezes até prejuízo. A terra normalmente é argilosa, essa terra argilosa ali normalmente quando ela é tirada da subsuperfície, é retirada de barrancos, de áreas mais profundas, elas não têm uma quantidade de nutrientes muito grande, é ácida, alto teor de alumínio, ela só tem uma coloração que agrada aos olhos, um marrom escuro, mas é baixa em fertilidade, baixa em quantidade, além de ser normalmente muito fina. E essa terra fina, quer dizer, ela é muito argilosa, ela compacta a superfície. Compactando a superfície, diminui a aeração e diminui o crescimento do sistema radicular do gramado. Então isso prejudica a terra vegetal. Vamos supor que você tem uma terra vegetal da superfície, vai levar ervas daninhas para aquele gramado que antes não tinha. Então mais um prejuízo aí que você vai ter no seu gramado. Então terra vegetal nunca deve ser colocada sobre o gramado. Quando eu falo nunca, já teve uma situação que eu até coloquei. Num plantio de placas de grama batatais, no qual a irrigação era pouco frequente naquele local. Então eu pus uma camada de terra vegetal nesse plantio com a finalidade de toda vez que chovesse ou molhasse com a pouca frequência que ocorria naquele local, a terra que estava ali mantinha mais a umidade e ressecava menos o gramado, para propiciar uma melhor pega. Fora isso, não coloca. Terra vegetal não nivela. Então tem gente que põe terra vegetal porque o meu gramado está com buracos e eu quero colocar ela para nivelar. A gente nivela sempre gramados com areia média ou grossa lavada. Areia sílica, as partículas são maiores e elas não compactam. A terra vegetal, se eu pisar ou se molhar, ela molda naquele furo e aquele furo volta a existir e criando ainda um problema de formar um tijolinho ali por cima. Então terra vegetal é uma prática que não se faz. Outra prática também que é muito feita em gramados, a pessoa vê o gramado secando, principalmente pelo problema ali de doença como a risoctônia, ele aumenta a irrigação. Então ele põe até um aspersor, tem gente que chama de um girador naquele local, para ficar molhando, porque ele vê uma placa, uma parte do seu gramado com manchas arredondadas secando ali. Então o que ele faz? Está secando, está faltando água naquele local. Então eu vou aumentar a irrigação naquele local. Então uma outra prática que mais prejudica do que ajuda, porque a água em excesso colabora com o desenvolvimento do fungo. Com isso o fungo aumenta muito mais. E grama, sempre água em excesso não é bom. Uma outra prática que é um manejo, é o manejo da irrigação. É melhor jogar um volume maior de água numa frequência mais espaçada do que você jogar pouco volume de água com alta frequência. O que ocorre isso? Eu tenho o sistema radicular da grama, o manejo da água pode induzir que essas raízes fiquem mais profundas ou fiquem mais superficiais. Se eu jogo sempre pouco volume com alta frequência de água, eu só molho a superfície ali da terra. O que eu vou fazer? Incentivar que forme pelos absorventes só nessa superfície. E pelos absorventes só na superfície induzem a grama a ter mais estresse hídrico, absorver menos nutrientes, soltar mais facilmente, que é o caso de gramados esportivos.
pode ser um dos erros de quem está na manutenção desse gramado, não quer dizer que é o único, né? Mas um dos erros é não molhar profundamente. Com isto, sempre tendo água, a raiz da grama tem uma coisa que chama tropismo, ela fica preguiçosa. Para que eu vou gastar energia aprofundando se aqui está tendo água e está tendo comida para mim aqui na superfície? Então ela fica na superfície ali. E aí na hora que alguém chuta, sai pedaços de grama com extrema facilidade. Então isso é um manejo errado da água de irrigação. Então tem que julgar um volume que molhe no mínimo 20 centímetros, o ideal é que chegue um pouco mais profundo, em torno de 30 centímetros de profundidade, para que a água vai secando da superfície para o fundo. A raiz cada vez vai aprofundando para pegar água mais profunda no solo, porque o solo vai secando de cima para baixo. Então essa questão do manejo da água de irrigação é uma questão importante que vai melhorar ou piorar. Então, água faz bem para a grama? Faz, mas tem que ser colocada com técnica de forma adequada e não de qualquer forma aleatória que acha que está fazendo, ajudando ali. Adubo é outra coisa importantíssima no gramado. Então não adianta eu vejo gramados, a pessoa só põe NPK. Eu ouvi o Haroldo dizer que tem que pôr NPK 25-20 que é bom para o gramado. Se eu pôr só isso, eu estou colocando somente 3 nutrientes. Cadê os outros 10 nutrientes? Então não vai chegar um ponto que, por mais que eu ponha NPK, o gramado para de desenvolver. O dia que eu pôr os micronutrientes, ele dá um arranque. Então por isso que a gente faz sempre uma mistura de NPK mais um saco de 50 kg de NPK, mais 2 kg de floema, folhagem, para você sempre ter, vamos dizer assim, um buffet completo para o seu gramado, para as suas plantas desenvolverem. Então é outro fator que é importante, não é só julgar NPK. Eu vou julgar NPK, mas também todos os outros nutrientes que a planta precisa, macro e micronutrientes que a planta precisa para formar aquele buffet, para que ela tenha um bom desenvolvimento ali. Lembrar sempre disso, isso é importantíssimo para que você tenha um bom manejo ali e seu gramado. Mesmo você pensando que estou gastando, mas não está tendo um custo-benefício bom. Estou tendo um gasto, mas benefício em cima daquilo eu passo a não ter. Com isso, passa a ser prejudicial o crescimento do seu gramado ali. Isso aí é o que eu tenho, dê um like aí. Se tiver perguntas, pode mandar. Estou aqui para responder diversas perguntas aí que puderem mandar. E se precisar de alguma coisa mais profissional, a gente faz hoje e atende consultoria online, consultoria presencial, da forma que for mais conveniente para você. Obrigado e até a próxima.